Sensação de estar amarrado. Salmo 118. Vai abrir todos os caminhos hoje. Conexão emocional. Há momentos na vida em que você acorda e sente que algo não flui. Você se esforça, tenta, planeja, mas é como se houvesse uma força invisível segurando tudo no lugar. As portas não se abrem, os caminhos parecem bloqueados, e no fundo do peito cresce uma sensação difícil de explicar, a sensação de estar amarrado. Não é apenas frustração, é algo mais profundo. É como se cordas invisíveis prendessem seus passos, impedissem seus sonhos e segurassem tudo o que você tanto deseja alcançar. Você olha para a vida dos outros e vê movimento, progresso, conquistas. Mas quando olha para a sua, vê apenas um ciclo que se repete. Tentativa, bloqueio, tentativa, bloqueio. Talvez você já tenha se perguntado: por que comigo nada dá certo? Por que sempre que estou prestes a avançar, algo me puxa de volta? Essa pergunta não é apenas sua. É a pergunta de milhares de pessoas que sentem, sem saber nomear, que há algo no campo espiritual travando a vida delas. Você tenta fazer tudo certo, trabalha duro, se dedica, ora, busca, mas as respostas não vêm. Os sonhos continuam distantes. As promessas parecem atrasadas. E a cada dia que passa, o peso aumenta. Não é apenas o cansaço físico, é um cansaço da alma. É a sensação de estar lutando contra algo que você não consegue ver, mas que sente o tempo todo. E o pior é quando você começa a acreditar que é assim mesmo, que talvez essa seja a sua realidade, que talvez você nasceu para carregar esse peso, para viver nessa prisão invisível. Mas eu te digo, isso não é verdade. Isso não é o plano de Deus para você. Ele não te criou para viver amarrado. Ele te criou para viver livre, pleno, realizado. Mas hoje, algo diferente vai acontecer. Porque Deus trouxe você até aqui com um propósito. Ele quer te mostrar que essas amarras têm solução, que esses bloqueios têm fim, e que existe uma palavra poderosa capaz de abrir todos os caminhos que pareciam impossíveis. Você não chegou aqui por acaso. Não foi o algoritmo do YouTube que te trouxe. Foi o Espírito Santo. Ele te conduziu até este momento porque sabe que você precisa ouvir o que vai ser dito aqui. Ele sabe que você está cansado de tentar sozinho e ele quer te mostrar que não precisa mais ser assim. Este é o momento em que Deus vai te libertar da sensação de estar preso. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje, agora. Enquanto você ouve estas palavras, algo está começando a mudar no mundo espiritual. As correntes estão sendo cortadas, as portas estão começando a se mover, e a liberdade que você tanto buscou está prestes a se manifestar. Prepare seu coração, abra o seu espírito, porque a presença de Deus está aqui, pronta para agir, e quando Ele age, nada permanece como era. A sensação de estar amarrado. A sensação de estar amarrado não vem apenas de circunstâncias. Ela nasce quando há algo no mundo espiritual impedindo que a bênção de Deus flua livremente sobre a sua vida. É como se houvesse um bloqueio invisível, uma barreira que você não consegue ver, mas que sente todos os dias. Você tenta um emprego novo e a resposta não vem. Você faz planos para um relacionamento, mas ele desmorona. Você organiza as finanças, mas o dinheiro escorre pelas mãos. E no final do dia você se pergunta: o que está acontecendo comigo? Essa sensação de estar amarrado se manifesta de várias formas. Às vezes, é o cansaço inexplicável que te impede de agir. Você acorda já cansado, sem forças para enfrentar o dia. Não é preguiça, não é falta de vontade. É um peso espiritual que drena suas energias antes mesmo de você começar.
Outras vezes, é o medo paralisante que surge sempre que você está prestes a dar um passo importante. Você sente que deveria agir, mas algo te segura. É como se uma voz interna dissesse: não faça isso, vai dar errado. Você não é capaz. E você acaba recuando, adiando, desistindo. Pode ser também aquela sensação de que, não importa o que você faça, o resultado será sempre o mesmo. Você muda de emprego, mas os problemas se repetem. Você muda de relacionamento, mas as mesmas dores aparecem. Você muda de cidade, mas a angústia te acompanha. Porque o problema não está fora, está no campo espiritual. E enquanto não for tratado ali, vai continuar se manifestando em todas as áreas da sua vida. Muitas pessoas passam anos assim. Elas se acostumam com a prisão, param de lutar, param de sonhar, param de acreditar que as coisas podem mudar. E o pior, começam a achar que é culpa delas, que são fracassadas, que não merecem mais, que Deus as esqueceu. Mas a verdade é que essas amarras não vieram de você. Elas foram colocadas. Podem ter vindo de palavras negativas que foram ditas sobre você. Palavras de maldição, de fracasso, de derrota. E você, sem perceber, concordou com elas. Aceitou aquilo como verdade. E essa concordância abriu uma porta espiritual para que o inimigo agisse. Podem ter sido formadas por experiências dolorosas que deixaram marcas profundas. Uma rejeição, uma traição, uma perda, um trauma. E essas experiências criaram crenças limitantes dentro de você. Crenças como: eu nunca vou conseguir, ninguém me ama, eu não sou o suficiente. E enquanto essas crenças estiverem vivas, você vai continuar se sentindo amarrado, ou podem ser consequência de escolhas antigas que abriram portas espirituais que nunca foram fechadas. Relacionamentos errados, práticas que desagradaram a Deus, alianças espirituais inconscientes. E o inimigo usou essas portas para estabelecer fortalezas na sua vida. O inimigo sabe que, se você se sentir preso, você para de lutar. Se você acreditar que nada vai mudar, você desiste. E é exatamente isso que ele quer: te ver parado, sem forças, acreditando que o seu destino é viver amarrado. Mas Deus trouxe você até aqui para dizer o contrário, para mostrar que o que estava fechado vai se abrir, que o que estava travado vai fluir, que o que parecia impossível vai acontecer. Porque o Salmo 118 carrega dentro de si o poder de abrir portas que homem nenhum pode fechar. Há uma guerra espiritual acontecendo ao seu redor. Você pode não ver, mas ela é real. E nessa guerra, o inimigo tenta te convencer de que você é fraco, de que não tem saída, de que a prisão é eterna. Mas a verdade é que Jesus já venceu essa guerra. Ele já quebrou as correntes. Ele já abriu as portas e hoje você vai experimentar essa vitória de forma prática, real, transformadora. Você sente isso agora? A presença de Deus começando a se mover? É porque Ele já está preparando o terreno do seu coração para a libertação que está prestes a acontecer. Algo está mudando. O ar ao seu redor está ficando diferente. É o Espírito Santo se aproximando, trazendo a chave que vai abrir todos os caminhos. Preparação do coração. Antes de entrarmos no Salmo 118, é importante preparar o coração. Porque a palavra de Deus não opera automaticamente. Ela opera quando encontra fé, quando encontra um coração aberto, disposto a crer, pronto para receber. Então, neste momento, pare tudo o que está fazendo. Se você está dirigindo, concentre-se. Se você está em casa, procure um lugar tranquilo. Desligue as distrações, porque o que vai acontecer nos próximos minutos é um encontro entre você e Deus, e Ele quer toda a sua atenção. Feche os olhos, se puder. Respire fundo. Inspire, expire.
Inspire novamente e solte o ar devagar. A cada respiração, imagine que você está soltando o peso, soltando a ansiedade, soltando o medo. E a cada inspiração, imagine que você está recebendo a paz de Deus, recebendo a presença dele, recebendo a fé que você precisa para crer que algo vai mudar. Agora, coloque a mão sobre o coração. Sinta ele batendo, esse coração que tanto lutou, esse coração que tanto sofreu, esse coração que está cansado. Diga a ele: vai ficar tudo bem. Deus está aqui e ele vai cuidar de tudo. Declare em silêncio ou em voz baixa: Senhor, eu abro o meu coração para ti. Eu me coloco diante da tua presença. Eu reconheço que preciso de ti. Eu sei que sozinho não consigo, mas contigo tudo é possível. Então entra, Senhor, fala comigo, toca em mim, liberta-me. Sinta a presença de Deus começando a envolver você. Não é imaginação, não é emoção passageira, é real. O Espírito Santo está aqui. Ele está se movendo. Ele está preparando o seu coração para receber a palavra que vai quebrar as amarras. Agora vamos ouvir o Salmo 118. Mas não ouça apenas com os ouvidos. Ouça com o Espírito. Deixe que cada versículo penetre profundamente. Deixe que cada palavra seja uma chave, abrindo as portas que estavam trancadas. Salmo 118. Completo com meditação. Agora chegou o momento de ouvir a palavra de Deus. O Salmo 118 é um dos textos mais poderosos da Bíblia quando falamos de abertura de caminhos e vitória. Cada versículo é uma chave espiritual. Cada palavra é um decreto divino que quebra amarras e abre portas. Respire fundo, abra o seu espírito e permita que essa palavra penetre nas áreas mais profundas da sua alma. Salmo 118, versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom. Mesmo quando você não sente, mesmo quando a dor te faz duvidar, Ele é bom. E a benignidade dele, o amor fiel que Ele tem por você, nunca acaba. Não importa quantas vezes você falhou, não importa quantas vezes você se afastou, Ele continua bom, Ele continua fiel, Ele continua te amando. A bondade de Deus não depende das suas circunstâncias. Ela não muda conforme o seu desempenho. Ela é constante, ela é eterna. E hoje, você vai experimentar essa bondade de forma prática. Você vai sentir que Deus não te abandonou, que Ele sempre esteve ao seu lado e que Ele está prestes a agir em seu favor. Salmo 118, versículo 5. Do meio da angústia invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar espaçoso. Você está angustiado agora? Você sente que está num lugar apertado, sufocante, sem saída? Invoque o nome do Senhor. Clame a Ele de verdade. Porque quando você clama com sinceridade, quando você grita do fundo da alma, Ele ouve. E Ele não apenas te ouve, Ele te tira do aperto. Me pôs em um lugar espaçoso. Isso significa que Ele te leva para um lugar onde há liberdade, onde há amplitude, onde há possibilidades. Você não vai continuar preso. Você não vai continuar sufocado. Deus está te tirando da angústia e te colocando em um lugar onde você pode respirar, onde você pode sonhar, onde você pode viver. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. Que me pode fazer o homem? Quando Deus está ao seu lado, o medo perde o poder. As ameaças perdem força. As vozes contrárias se silenciam. Porque se Deus é por você, quem será contra você? Se Ele te escolheu, quem pode te rejeitar? Se Ele abriu as portas, quem pode fechá-las?
Não tema mais. Não trema diante das circunstâncias. Não se deixe intimidar pelas palavras negativas, porque o Senhor está contigo, e onde Ele está, nada prevalece. Salmo 118, versículos 8 a 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Pare de buscar solução apenas nas pessoas. Pare de esperar que alguém abra as portas que só Deus pode abrir. As pessoas têm limites. Elas podem te decepcionar. Podem te abandonar, podem te falhar. Mas Deus não. Confie nele. Coloque a sua esperança nele. Porque as estratégias humanas têm limites, mas o poder de Deus não tem. Ele pode fazer o que ninguém mais pode. Ele pode abrir o que ninguém mais abre. Ele pode mudar o que parecia imutável. Salmo 118, versículos 13 a 14. Violentamente me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. O inimigo tentou te derrubar, tentou te fazer cair. Você sentiu o empurrão, sentiu a força querendo te jogar no chão, mas o Senhor te amparou. Ele segurou você quando tudo parecia perdido. E agora, Ele não é apenas força para te levantar. Ele é o cântico que nasce no meio da dor. Você vai cantar de novo, vai sorrir de novo, vai sentir alegria de novo, porque a salvação chegou. O livramento está aqui. E o que era choro vai se transformar em louvor. Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Você não vai morrer espiritualmente. Você não vai ficar preso para sempre. Você não vai terminar derrotado. Você vai viver. E mais do que isso, você vai testemunhar. Vai contar para outros o que Deus fez. Vai ser prova viva de que Ele ainda opera milagres. O que hoje é dor, amanhã será história de vitória. O que hoje é prisão, amanhã será testemunho de libertação. E as pessoas vão olhar para você e dizer: foi Deus. Só Deus poderia ter feito isso. Salmo 118, versículos 19 a 20. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Aqui está o versículo central. Abri-me as portas. Não é você quem abre, é Deus. As portas da justiça, as portas da bênção, as portas das oportunidades, elas estão sendo abertas agora. Você tentou abrir com suas próprias forças e não conseguiu. Você bateu, empurrou, forçou, mas nada se moveu. Mas quando Deus abre, ninguém fecha. E Ele está abrindo agora. As portas que pareciam trancadas com cadeado estão começando a ranger. Algo está se movendo. E você vai entrar por elas. Não com arrogância, mas com louvor. Não com medo, mas com gratidão. Salmo 118, versículos 22 a 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Talvez você tenha sido rejeitado. Talvez tenha sido descartado, ignorado, menosprezado. Disseram que você não servia, que não era suficiente, que nunca conseguiria. Mas Deus está dizendo agora: o que foi rejeitado será exaltado. O que foi descartado será usado com poder. Porque Deus tem um jeito de pegar o que o mundo joga fora e transformar em algo glorioso. Ele pega a pedra rejeitada e a coloca como pedra principal. E isso não é obra humana, é obra divina. É algo que só Ele pode fazer. E quando Ele faz, todos se maravilham. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este dia, hoje e agora,
É o dia que Deus fez para a tua libertação, não amanhã, não na semana que vem. Hoje, Ele preparou este momento, Ele te trouxe até aqui. E neste dia, as amarras vão cair, as portas vão se abrir e a vitória vai se manifestar. Regozije-se, alegre-se, porque algo está acontecendo e esse algo vai mudar a sua história. Salmo 118, versículo 25. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Esta é a oração que Deus quer ouvir de você agora. Senhor, me salva, me liberta, me prospera. Não com vergonha, mas com ousadia, porque o Deus que te trouxe até aqui é o Deus que responde, é o Deus que age, é o Deus que transforma. Deixe essa palavra entrar profundamente. Ela não é só informação, ela não é só poesia, ela é poder, ela é chave, ela é decreto divino. E agora, enquanto a presença de Deus envolve você, as portas que estavam fechadas começam a se mover. O que estava travado começa a fluir. O que estava impossível começa a se tornar realidade. O poder de abrir caminhos. O Salmo 118 não é apenas um texto bonito. Ele é uma ferramenta espiritual de abertura. Quando você declara essa palavra com fé, algo acontece no mundo invisível. As barreiras começam a ceder. As portas trancadas começam a ranger. E o que parecia impossível começa a se tornar realidade. Mas é preciso entender algo. Deus abre caminhos, mas nem sempre do jeito que você espera. Às vezes, Ele não remove o obstáculo. Ele te dá força para atravessá-lo. Outras vezes, Ele não muda as pessoas ao seu redor. Ele muda você por dentro, te dando a paz para lidar com elas. E há momentos em que Ele simplesmente intervém de forma sobrenatural e tudo se resolve sem que você precise fazer nada. Quando você sente que está amarrado, é porque há algo tentando te segurar no lugar errado. Pode ser um vínculo emocional com o passado. Você não consegue avançar porque ainda está preso ao que já aconteceu. Ainda está revivendo as dores antigas. Ainda está remoendo as feridas que nunca foram curadas. Pode ser uma palavra que foi dita sobre você e que você aceitou como verdade. Alguém disse que você era fracassado e você acreditou. Alguém disse que você não era amado e você internalizou isso. Alguém disse que você nunca conseguiria e isso virou uma profecia autorrealizável na sua vida. Pode ser um padrão familiar que se repete geração após geração. Você olha para a sua história e percebe: o mesmo problema que destruiu seus pais está tentando destruir você. A mesma miséria que atingiu seus avós está tentando te atingir. O mesmo ciclo de fracasso está se repetindo. Mas o poder do Salmo 118 quebra isso. Abri-me as portas da justiça. Isso não é um pedido tímido, é uma declaração de fé. É dizer a Deus: Senhor, eu sei que o Senhor tem caminhos preparados para mim. Eu sei que há portas que só o Senhor pode abrir. E eu estou aqui, crendo, esperando e recebendo. E quando você declara isso, Deus age. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é bom. Ele abre portas para os que confiam nele, mesmo quando eles ainda estão aprendendo a caminhar em fé. Há pessoas que passaram anos sentindo que nada dava certo. Elas tentavam, lutavam, se esforçavam, mas a vida parecia uma parede sólida, sem saída. Até que um dia, elas encontraram essa palavra. Declararam o Salmo 118. E de repente as coisas começaram a mudar. Não da noite para o dia, mas aos poucos. Uma porta aqui, uma oportunidade ali, um encontro inesperado, uma resposta que não vinha há anos. Isso não é mágica, é o poder de Deus respondendo à fé. E hoje, esse poder está disponível para você. Não porque você é especial,
mas porque Deus é fiel. Não porque você fez tudo certo, mas porque Ele é misericordioso. O inimigo quer te convencer de que você vai ficar preso para sempre, que não há solução, que não há saída, que você nasceu para sofrer. Mas isso é mentira. Deus não te criou para viver em prisão. Ele te criou para viver em liberdade. E hoje, Ele está quebrando as correntes. Então, enquanto você ouve, comece a declarar no seu espírito: Senhor, abre os meus caminhos. Remove tudo o que me impede de avançar. Quebra as amarras que me prendem, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino. Cada palavra que sai do seu coração com fé é uma chave virando na fechadura. Cada declaração é um golpe nas correntes invisíveis. E em nome de Jesus, as portas começam a se abrir agora. Você pode não ver ainda, pode não sentir imediatamente, mas algo mudou. No mundo espiritual, as coisas já começaram a se mover. E nos próximos dias você vai perceber. As portas vão começar a aparecer. As oportunidades vão surgir. Os caminhos vão se abrir. E você vai olhar para trás e dizer: foi Deus. Só Deus poderia ter feito isso. Testemunhos e exemplos bíblicos. Antes de entrarmos na oração, quero te mostrar que Deus tem um histórico de abrir caminhos onde parecia impossível. Ele já fez isso antes, e Ele vai fazer de novo na sua vida. Pense em José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi jogado numa prisão injustamente. Passou anos esquecido, abandonado, preso. Mas Deus não o esqueceu. E num único dia, Deus abriu as portas. Tirou José da prisão e o colocou no palácio. O que era amarrado foi solto. O que era preso foi libertado. E José se tornou governador do Egito. Isso é o poder de Deus abrindo caminhos. Pense em Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões por causa da sua fé. A porta foi fechada. A pedra foi selada. Não havia saída humana. Mas Deus estava lá. E ele fechou a boca dos leões. No dia seguinte, Daniel saiu vivo, intocado, vitorioso. As amarras da morte não puderam segurá-lo, porque quando Deus abre, ninguém fecha. Pense em Pedro. Ele estava preso, acorrentado, vigiado por soldados. A igreja orava por ele, mas humanamente não havia esperança. Até que um anjo apareceu, as correntes caíram, as portas se abriram sozinhas e Pedro saiu livre. Não porque ele mereceu, não porque ele era forte, mas porque Deus ouviu as orações e agiu. Pense em Paulo e Silas. Eles estavam presos, espancados, acorrentados no fundo da prisão. Mas à meia-noite eles começaram a louvar. E enquanto louvavam, um terremoto sacudiu a prisão. As portas se abriram, as correntes se quebraram, e todos foram libertos. Isso é o que acontece quando você louva no meio da prisão. Deus responde, Deus age, Deus abre os caminhos. E se Deus fez isso por eles, Ele vai fazer por você. Porque o mesmo Deus que libertou José da prisão está aqui agora. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões está aqui. O mesmo Deus que quebrou as correntes de Pedro e Paulo está aqui. E Ele está pronto para quebrar as suas correntes também. Mas talvez você esteja pensando, mas essas são histórias da Bíblia. Isso acontecia naquela época. Hoje é diferente. Não, não é. O poder de Deus não mudou. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. E Ele continua abrindo caminhos para aqueles que confiam nele. Eu conheço pessoas que estavam à beira do divórcio, e Deus restaurou o casamento. Pessoas que estavam doentes, desenganadas pelos médicos, e Deus as curou. Pessoas que estavam endividadas, sem saída financeira, e Deus abriu portas de provisão. Pessoas que estavam deprimidas, sem vontade de viver, e Deus trouxe esperança de volta ao coração delas.
Esses não são testemunhos antigos, são testemunhos de hoje, de pessoas reais, que estavam amarradas como você está, que se sentiam presas como você se sente, mas que encontraram o poder de Deus, declararam a palavra e viram os caminhos se abrirem. E o testemunho delas pode ser o seu, porque o Deus que fez por eles quer fazer por você. Ele não tem favoritos. Ele não escolhe apenas alguns para abençoar. Ele ama a todos. E Ele quer ver você livre, pleno, vitorioso. Então, enquanto você ouve, comece a crer. Comece a declarar, porque a sua história está prestes a mudar. O que era prisão vai se tornar testemunho. O que era dor vai se tornar louvor. E você vai ser a prova viva de que Deus ainda abre caminhos. Oração guiada. Parte 1. Renúncia e quebra. Agora chegou o momento de orar. Este não é um momento passivo. É um momento de entrega, de quebra, de libertação. Você vai repetir comigo em pensamento ou em voz baixa cada palavra. E enquanto você declara, Deus age. Respire fundo. Feche os olhos, se possível. Coloque-se diante da presença de Deus. Ele está aqui. Ele te vê. Ele te ouve. E Ele está pronto para agir. Se você estiver em casa, coloque a mão sobre o coração. Se estiver dirigindo, apenas concentre-se, porque este é um momento sagrado. É o momento em que as amarras vão cair. Abertura de coração. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti com o coração aberto. Não escondo mais nada. Não finjo que está tudo bem. Eu reconheço que há áreas da minha vida que estão travadas, bloqueadas, amarradas. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de Ti. Senhor, eu confesso que tentei resolver tudo com minhas próprias forças. Eu tentei abrir as portas. Eu tentei forçar os caminhos, mas não consegui. E agora eu entendo. Só Tu podes fazer isso. Então, eu me rendo. Eu me entrego. Eu coloco tudo nas Tuas mãos. Permaneça nesse estado de entrega. Sinta o Espírito Santo começando a se mover dentro de você. Continue orando. Renúncia às palavras negativas. Senhor, eu renuncio agora toda palavra negativa que foi dita sobre mim. Palavras de maldição, palavras de fracasso, palavras de derrota, palavras que disseram que eu não ia conseguir, palavras que disseram que eu era fraco, incapaz, insuficiente. Em nome de Jesus, eu quebro o poder dessas palavras sobre a minha vida. Eu declaro que nenhuma palavra contrária prevalece. Nenhuma profecia de fracasso se cumpre. Nenhuma declaração de derrota tem poder. Porque a palavra de Deus sobre mim é de vitória, de bênção, de prosperidade. Senhor, eu renuncio também às palavras que eu mesmo falei contra mim. Às vezes que eu disse, eu não consigo. Às vezes que eu disse, eu nunca vou conseguir. Às vezes que eu concordei com a derrota. Em nome de Jesus, eu cancelo essas palavras agora. Renúncia aos medos e traumas. Pai, eu renuncio todo medo que me paralisa. O medo de tentar e falhar de novo. O medo de confiar e ser decepcionado. O medo de sonhar e ver tudo desmoronar. Em nome de Jesus, eu me liberto desse medo agora. Eu renuncio os traumas do passado, as experiências dolorosas que deixaram marcas, as rejeições que me fizeram acreditar que eu não era amado, as perdas que me fizeram acreditar que eu estava sozinho. Senhor, cura essas feridas agora. Restaura o que foi quebrado. Eu renuncio à culpa que me aprisiona, à vergonha que me faz esconder, à sensação de que eu não mereço ser feliz. Em nome de Jesus, eu me liberto de tudo isso agora, porque o Teu sangue me purificou, o Teu amor me restaurou. Sinta algo sendo desfeito dentro de você. Há correntes sendo quebradas. Continue. Quebra de padrões geracionais.
Senhor, eu venho contra todo o padrão negativo que se repete na minha vida. Ciclos de fracasso que não terminam, ciclos de dor que sempre voltam, ciclos de perda que se repetem geração após geração. Em nome de Jesus, eu quebro isso agora. O que se repetia na vida dos meus pais não vai se repetir na minha. O que se repetia na vida dos meus avós termina aqui. Eu sou a geração que quebra a maldição. Eu sou a geração que abre novos caminhos. Eu sou a geração que escreve uma nova história. Senhor, eu declaro que os padrões de pobreza são quebrados. Os padrões de doença são quebrados. Os padrões de separação são quebrados. Os padrões de vícios são quebrados. Tudo isso termina hoje, em nome de Jesus. Entrega das áreas bloqueadas. Pai, eu entrego nas tuas mãos os relacionamentos que não prosperam, as amizades que se desfazem sem motivo, os relacionamentos amorosos que não avançam, as conexões familiares que estão quebradas. Senhor, restaura o que pode ser restaurado e remove o que não faz parte do teu propósito para mim. Eu entrego nas tuas mãos as portas que se fecham sem explicação, as oportunidades de trabalho que não vêm, os projetos que não saem do papel, os sonhos que parecem impossíveis. Senhor, abre o que precisa ser aberto e fecha o que precisa ser fechado. Eu entrego nas tuas mãos as finanças que não fluem, o dinheiro que entra e sai sem que eu entenda, as dívidas que parecem nunca terminar, as necessidades que parecem maiores do que a provisão. Senhor, abre as janelas dos céus, derrama a tua bênção sobre a minha vida. Eu entrego nas tuas mãos a saúde que está abalada, o corpo que adoece sem explicação, a mente que não encontra paz, as emoções que estão descontroladas. Senhor, cura, restaura, renova. Declaração de quebra. Senhor, eu declaro que o que estava amarrado começa a se soltar agora. O que estava preso começa a fluir. O que estava bloqueado começa a se mover. Porque o teu poder é maior do que qualquer obstáculo. Eu declaro que as correntes invisíveis estão se quebrando. As amarras espirituais estão se desfazendo. As barreiras que me impediam de avançar estão caindo. Em nome de Jesus eu sou livre. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo entre nas áreas mais profundas do meu ser, nos lugares escondidos onde eu guardei dor, nas memórias antigas que ainda me machucam, nos traumas que eu nunca tratei. Entra, Senhor, cura, liberta, transforma. Continue respirando. Permita que a presença de Deus penetre. Ele está tocando onde você nem sabia que precisava ser tocado. Ele está curando o que você nem lembrava que estava ferido. Sinta o peso saindo, sinta a leveza entrando. Algo mudou, algo foi quebrado. E agora, você está pronto para declarar a abertura. Oração guiada. Parte 2. Abertura e declarações. Agora que as amarras foram quebradas, é hora de declarar a abertura. Você não está mais pedindo com timidez. Você está declarando com autoridade, porque Deus te deu o direito de falar sobre a sua própria vida. Declaração de identidade restaurada. Em nome de Jesus, eu me levanto em autoridade espiritual. Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu não sou escravo do medo. Eu sou herdeiro da promessa. Eu não sou prisioneiro do passado. Eu sou livre em Cristo. E hoje, eu tomo posse do que Deus já decretou sobre mim. Senhor, o Salmo 118 diz que este é o dia que Tu fizeste. Então eu declaro, hoje é o dia da minha libertação. Hoje é o dia em que os caminhos se abrem. Hoje é o dia em que a minha história muda. Hoje é o dia em que o impossível se torna possível. Declaração de abertura de portas. Baseado no Salmo 118,
versículos 19 a 20, eu declaro: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Senhor, eu peço agora, abre as portas da minha vida. Abre as portas da provisão financeira. Abre as portas da saúde e do bem-estar. Abre as portas dos relacionamentos que são da tua vontade. Abre as portas das oportunidades que estavam escondidas. Abre as portas dos sonhos que pareciam impossíveis. Eu declaro que toda porta que estava fechada por causa do inimigo se abre agora. Toda oportunidade que foi bloqueada volta a aparecer. Todo caminho que foi interrompido é restaurado. E tudo o que o inimigo tentou roubar de mim, Deus devolve em dobro. Senhor, eu entro pelas portas que tu estás abrindo, não com arrogância, mas com humildade, não com medo, mas com fé, não com dúvida, mas com gratidão, porque sei que cada porta aberta é uma manifestação da tua bondade. Oração específica pela vida profissional. Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu trabalho, a minha carreira, os meus projetos. Eu declaro que as portas de oportunidade se abrem agora. Portas que nenhum homem pode fechar. Portas que só tu podes abrir. Senhor, coloca-me diante das pessoas certas no momento certo. Pessoas que vão me valorizar, me reconhecer, me promover. Pessoas que vão abrir portas para mim. Pessoas que são instrumentos da tua vontade na minha vida. Eu decreto que todo bloqueio financeiro é removido agora. Toda barreira de provisão é quebrada. Todo atraso na prosperidade termina hoje. Porque o Senhor é o meu provedor. E Ele não me deixará faltar nada. Eu declaro que o trabalho das minhas mãos é abençoado. Os projetos que eu inicio prosperam. As ideias que eu tenho se concretizam. E tudo o que eu toco floresce. Porque a bênção de Deus está sobre mim. Senhor, eu peço sabedoria para tomar as decisões certas, discernimento para escolher os caminhos certos e coragem para dar os passos que tu estás me mostrando. Que eu seja posicionado onde tu queres que eu esteja e que eu seja usado para a tua glória. Oração específica pelos relacionamentos. Senhor, eu entrego nas tuas mãos os meus relacionamentos. Eu declaro que as portas dos relacionamentos saudáveis se abrem. Relacionamentos que me edificam, que me fortalecem, que me aproximam de ti. Senhor, restaura o que foi quebrado. Cura as feridas nos relacionamentos que foram machucados. Traz reconciliação onde houve conflito. Traz perdão onde houve mágoa. Traz amor onde houve rejeição. Eu peço que tu afastes as pessoas que não fazem parte do teu propósito para mim. Pessoas tóxicas que drenam minha energia. Pessoas negativas que me puxam para baixo. Pessoas que me afastam de ti. Senhor, fecha essas portas com misericórdia e aproxima aqueles que vão me acompanhar na jornada. Pessoas de fé, pessoas de luz, pessoas que me inspiram a ser melhor. Amigos verdadeiros, companheiros fiéis. E se for da tua vontade, o relacionamento amoroso que tu preparaste para mim. Eu declaro que a paz de Deus reina em cada conexão da minha vida, que o amor prevalece, que a verdade guia e que todos os meus relacionamentos glorificam o teu nome. Oração específica pela saúde. Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu corpo. Eu declaro que as portas da cura se abrem agora. Cura divina, restauração sobrenatural. Senhor, cura toda enfermidade que está no meu corpo, toda doença conhecida ou desconhecida, todo desequilíbrio, toda dor, toda fraqueza. Eu declaro que o poder de Deus flui por cada célula, trazendo vida, saúde, restauração. Eu decreto que o que estava doente será curado, o que estava fraco será fortalecido, o que estava quebrado será restaurado, porque pelo teu sangue eu fui sarado. Senhor,
renova as minhas forças, dá vigor ao meu corpo cansado, energia à minha mente esgotada, paz às minhas emoções descontroladas. Que o teu Espírito traga equilíbrio a todo o meu ser. Eu entrego também a saúde mental, a ansiedade que me sufoca, a depressão que me puxa para baixo, os pensamentos negativos que não me deixam em paz. Senhor, cura a minha mente, restaura as minhas emoções, que eu tenha a mente de Cristo. Oração específica pela vida espiritual. Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida espiritual. Eu declaro que as portas da intimidade contigo se abrem agora. Que toda barreira que me afastou da tua presença é quebrada. Pai, eu confesso que me afastei, que deixei a oração esfriar, que abandonei a leitura da palavra, que me distraí com as coisas do mundo. Mas hoje eu volto, eu me arrependo, eu me rendo. Senhor, restaura a minha fé, renova a minha esperança, reacende o fogo do primeiro amor. Que eu volte a sentir o teu toque, que eu volte a ouvir a tua voz, que eu volte a descansar no teu amor. Agora, apenas fique. Não precisa falar, não precisa fazer nada. Apenas permita que a presença de Deus te envolva. Respire devagar, inspire, expire. Sinta o ar entrando e saindo, como se fosse o próprio sopro de Deus, renovando cada parte de você. Enquanto você permanece neste silêncio, o Espírito Santo continua trabalhando. Ele está ajustando o que foi desalinhado, está curando o que foi ferido, está abrindo o que estava fechado. Imagine-se agora em um campo aberto, um campo vasto, sem limites. Não há muros, não há correntes, não há barreiras. Apenas a imensidão da liberdade que Deus te deu. Você pode sentir o vento suave tocando o seu rosto. É o vento do Espírito. Ele sopra onde quer. E agora ele está soprando sobre a sua vida, trazendo renovação, restauração, abertura. Olhe ao redor. As portas que estavam trancadas começam a se abrir uma a uma. Você não as vê com os olhos físicos, mas sente no espírito. Algo mudou, algo se moveu. O que estava pesado agora está leve. Veja a luz do sol nascendo no horizonte. É um novo dia, um novo tempo, uma nova estação. E essa luz representa a presença de Deus, iluminando o caminho que você vai trilhar daqui para frente. E no meio desse silêncio, ouça a voz de Deus sussurrando ao seu coração. Filho, filha, eu não te abandonei. Eu estive contigo em cada momento de dor. Eu vi cada lágrima, eu ouvi cada oração. E agora eu estou abrindo os caminhos que preparei para ti. Anda com confiança. Não temas, porque eu vou à tua frente, e onde eu vou, não há obstáculo que permaneça. Confia em mim, descansa em mim. Porque eu sou o teu Deus, e eu cuido de ti. Permaneça, descanse, e deixe que essa paz se instale profundamente. Pausa de 2 minutos com música instrumental suave. Agora, lentamente, comece a voltar. Mas não volte como entrou. Volte transformado. Volte sabendo que algo foi quebrado. Volte com a certeza de que os caminhos estão se abrindo. A presença de Deus vai contigo. E onde Ele está, não há prisão que resista. Declarações finais e encerramento. Eu não quero viver longe de ti, Senhor. Eu não quero apenas religião. Eu quero relacionamento. Eu não quero apenas conhecimento. Eu quero intimidade. Abre os caminhos que me levam de volta ao teu coração. Eu declaro que a minha vida espiritual floresce, que a minha fé cresce, que a minha comunhão contigo se aprofunda e que eu me torno cada dia mais parecido com Jesus.
Declaração final de vitória. Senhor, eu declaro que tudo o que estava travado começa a fluir agora. Tudo o que estava impossível se torna possível. Tudo o que era prisão se transforma em liberdade. Porque o teu poder é ilimitado, e a tua vontade para mim é de bênção, não de maldição. Eu decreto, os caminhos estão abertos, as portas estão destrancadas, as amarras foram cortadas, e eu sou livre em nome de Jesus. Eu recebo agora a bênção da nova aliança, a promessa de Abraão, a unção de Davi, a sabedoria de Salomão, a coragem de Josué, a fé de Daniel, a perseverança de Paulo. Tudo isso é meu, porque eu sou herdeiro do reino. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que tu ouviste, eu sei que tu agiste, e eu sei que a minha vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, amém. Agora, permaneça em silêncio. Deixe que o Espírito Santo confirme no seu coração tudo o que foi orado. Sinta a presença dele. Respire. Descanse. Momento de silêncio e presença divina. Chegamos ao final desta oração, mas o que aconteceu aqui não termina quando o vídeo acaba. A presença de Deus que te tocou vai contigo. As portas que começaram a se abrir continuarão se abrindo, e o poder do Salmo 118 vai te acompanhar nos próximos dias, semanas e meses. Você entrou aqui sentindo que estava amarrado, mas agora algo mudou. Você pode não entender tudo, pode não ver tudo ainda, mas no fundo do coração há uma certeza. A libertação começou. Deus não faz as coisas pela metade. Quando Ele começa a abrir caminhos, Ele não para no meio. Ele vai até o fim. E o que Ele iniciou em você hoje vai se completar. Porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele te ama. Nos próximos dias, fique atento. As portas vão começar a aparecer. Podem ser pequenas no início, uma conversa inesperada, uma ideia nova, uma oportunidade que surge do nada. Não ignore, porque pode ser Deus abrindo o caminho. Quando a porta aparecer, não hesite, não tenha medo, não deixe que a dúvida te paralise, porque se Deus abriu, é porque Ele quer que você entre. Ele já preparou tudo, você só precisa dar o passo. E se o medo tentar voltar, se a dúvida tentar te fazer recuar, lembre-se deste momento. Lembre-se da presença de Deus que te envolveu. Lembre-se do Salmo 118. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas. Deus abriu, você vai entrar. Agora eu te convido a fazer algo importante. Declare a sua fé, porque a fé verbalizada tem poder. Quando você confessa com a boca o que crê no coração, o mundo espiritual se move. Vá até os comentários e escreva: os caminhos foram abertos em nome de Jesus. Não escreva apenas por escrever. Escreva como um ato profético. Escreva como quem sabe que Deus está agindo. Porque cada vez que alguém declara a vitória, a luz se espalha e outros corações são tocados. A sua declaração não é só para você. Ela vai fortalecer outras pessoas que estão passando pela mesma dor. Ela vai ser um testemunho vivo de que Deus ainda abre caminhos, ainda quebra amarras, ainda transforma histórias. E enquanto você escreve, continue crendo, continue declarando, continue caminhando, porque você não está mais amarrado. As correntes foram quebradas, os caminhos foram abertos, e a partir de agora, você caminha livre, livre do medo, livre da culpa, livre da vergonha, livre das amarras que te prendiam. Você é livre em Cristo Jesus, e essa liberdade ninguém pode tirar de você. Que a paz do Senhor te acompanhe, que a força dele te sustente, que a presença dele vá contigo onde quer que você vá, e que os caminhos que ele abriu para ti sejam transitados com fé, coragem e gratidão. Vá em paz.
Vá com alegria. Vá sabendo que o melhor ainda está por vir, porque o Senhor te libertou. O Senhor abriu os teus caminhos, e o Senhor vai te conduzir até o lugar que Ele preparou para ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.